Imagina a cena. Um filho ou parente leva o idoso para o hospital, para uma instituição ou simplesmente para num lugar qualquer. Larga ali e some. Ou então deixa o pai, a mãe ou o avô trancado em casa, sem remédio, sem comida, sem cuidador, dependendo de vizinho e de sorte para sobreviver. Sempre foi errado, mas até pouco tempo atrás, muita gente tratava isso como problema da família e não como crime sério. Agora, com a nova lei de 2025, que começa a ser aplicada com força total em 2026, esse tipo de abandono passou a ter pena de prisão muito maior. E tem muita gente que ainda não entendeu o tamanho do risco que está correndo. Se você quer entender exatamente o que mudou, o que é considerado abandono de idoso pela lei, qual é a pena atual, em quais situações, isso pode dar cadeia mesmo, e o que fazer se você conhece um idoso que está sendo abandonado ou maltratado, fica comigo até o final, porque eu vou direto ao ponto. Primeiro, o que dizia a lei antes. O Estatuto do Idoso, no artigo 98, já considerava crime abandonar a pessoa idosa em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou não prover suas necessidades básicas quando você é obrigado por lei ou por decisão judicial. A pena antiga era relativamente baixa, detenção de 6 meses a 3 anos, mais multa. Isso fazia com que muitos casos terminassem em penas pequenas, possibilidade maior de acordo e sensação de impunidade. Agora, o que a nova lei mudou. Em 2025, entrou em vigor uma lei federal que aumentou as penas para abandono e maus tratos contra idosos, pessoas com deficiência e crianças. Ela mexeu no Código Penal, no Estatuto da Pessoa Idosa e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. O resultado prático é este. Abandonar idoso ou pessoa com deficiência agora tem pena básica de 2 a 5 anos de reclusão, mais multa. Se desse abandono resultar lesão corporal grave, a pena sobe para 3 a 7 anos de reclusão, além de multa. Se resultar na morte da pessoa idosa ou com deficiência, a pena pode chegar a 14 anos de reclusão, ou seja, o que antes podia terminar em uma pena de poucos meses, hoje entra em faixa de crime grave, com possibilidade real de cadeia fechada, principalmente em caso de lesão grave ou morte. E o que é, exatamente, abandono de idoso na lei? 2 comportamentos principais. Abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, instituições de longa permanência ou similares, sem voltar, sem assumir responsabilidade e sem garantir seus cuidados. Não prover as necessidades básicas do idoso, quando você tem obrigação legal ou judicial de cuidar. Alimentação, moradia, higiene, remédios, cuidados de saúde, acompanhamento mínimo. Quem pode responder por esse crime? Filhos, netos, cônjuge ou parentes que tenham dever legal de cuidado, tutor, curador ou responsável legal nomeado pela Justiça, gestor ou responsável de instituição onde o idoso está internado. Se houver abandono ou omissão deliberada, qualquer pessoa que, por lei ou mandado, tenha o idoso sob sua guarda, vigilância ou autoridade e o abandona ou deixa de atender suas necessidades básicas. A nova lei também endureceu penas de maus tratos e abandono de incapaz no Código Penal que se aplicam quando o idoso, além de idoso, é também incapaz de se defender por doença, deficiência ou fragilidade extrema. Isso significa que, em 2026, situações que muita gente ainda acha normais podem virar BO e processo criminal, por exemplo. Deixar idoso acamado sozinho por longos períodos, sem alimentação adequada, remédio na hora certa ou higiene. Estacionar o idoso em hospital ou instituição apenas para se livrar do cuidado, sem qualquer intenção de acompanhamento. Usar a aposentadoria do idoso,
mas deixá-lo em condições degradantes, sem colchão, sem comida suficiente, sem medicação, se recusar totalmente a prestar qualquer ajuda, mesmo tendo condições e obrigação formal de fazê-lo. Na metade do vídeo, eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Você já viu na sua rua ou na sua família situações que podem ser consideradas abandono ou maus tratos de idoso? Você acha que aumentar a pena, chegando até a 14 anos em casos graves, ajuda a diminuir esse tipo de comportamento? Ou o problema ainda é a falta de fiscalização? Com base nos comentários, eu posso trazer próximos vídeos explicando como denunciar anonimamente e como o Ministério Público e os conselhos do idoso podem agir. Voltando, o que você precisa gravar dessa nova lei? Primeiro, abandonar idoso sempre foi crime, mas agora a pena ficou bem mais pesada. De 6 meses a 3 anos de detenção, passou para 2 a 5 anos de reclusão, com aumento para até 7 anos em caso de lesão grave e até 14 anos em caso de morte. Segundo, não é só largar no hospital. Também é crime abandonar dentro de casa, quando você não garante o mínimo de alimentação, higiene, assistência e cuidado que o idoso precisa, principalmente se é a pessoa que a lei considera responsável por ele. Terceiro, quem é responsável pode, sim, ser preso. A lei agora trata isso como crime mais grave, o que facilita regime fechado em casos mais sérios, além de multas. Se for parente, tutor ou responsável, isso pesa ainda mais na avaliação do juiz. Quarto, se você conhece um idoso abandonado ou maltratado, não precisa se calar. É possível denunciar ao Ministério Público, Defensoria, Delegacia, Disque 100 ou aos Conselhos Municipais do Idoso, que podem acionar rede de assistência e polícia. A própria lei e campanhas oficiais reforçam que abandono de idoso não é problema familiar, é caso de proteção de direitos humanos. Se este vídeo te mostrou que a nova lei de 2025, aplicada com força em 2026, não veio para inventar crime novo, mas para dizer com todas as letras que abandonar idoso agora é assunto de cadeia, e te ajudou a enxergar que responsabilidade com pai, mãe e avós vai muito além de mandar cesta básica no fim do mês. Então ele já cumpriu o papel. Agora eu te peço, se inscreve aqui no canal Informação e Cidadania, deixa o like, comenta se você acha que essa lei vai fazer diferença na realidade dos idosos e compartilha este vídeo com a família e com os grupos da comunidade, porque quando todo mundo entende que abandono de idoso é crime pesado, fica mais fácil proteger quem já cuidou da gente a vida inteira.